Oi pessoal, eu sou o João e este é o canal Programador Angolano. Esta é a nossa terceira aula sobre o Tkinter e hoje iremos aprender a como criar um botão em Tkinter. Mas como sempre peço que se inscrevam no canal, que dêem um like no vídeo e partilhem esse vídeo em suas redes sociais se for possível. Como eu havia dito, hoje iremos aprender como criar um botão no Tkinter. Para se criar um botão no Tkinter, vamos começar adicionando o botão à janela. O botão é criado e é adicionado a uma janela da mesma. Aqui embaixo temos uma sintaxe de como se criar o botão em Tkinter. Como sempre, ao lado esquerdo temos o nome do botão que nós desejamos criar. E depois disso chamamos a classe botão, que é a classe do Tkinter. E nesta classe também podemos passar algumas propriedades como texto e também outras propriedades para a largura e a cor. Mas aqui apenas usamos a propriedade de texto que nos permite definirmos o nome para este botão, que é este aqui, texto. Como sempre, devemos passar a nossa janela dentro do botão, para que este botão seja incluído nessa janela, e depois daí passamos a propriedade de texto e definimos o nome para este botão. E também, depois disso, temos aqui embaixo bot.grid e dentro de parênteses passamos algumas propriedades como coluna e row. Aqui, como já sabemos, essa propriedade nos permite posicionarmos este botão num determinado lugar ou local dentro da nossa janela. E aqui embaixo temos um exemplo mais prático, onde chamamos a nossa classe Tkinter, criamos uma janela, definimos o tamanho dessa janela e depois também criamos um label, demos um nome neste label e aqui embaixo onde temos que criamos o nosso primeiro botão. Então, iremos ver isto na prática como irá ficar. Como sempre, from Tkinter import Tkinter import all. Depois disso iremos criar a nossa janela. Janela será igual a tk. Depois da janela, iremos definir o título para essa janela, que será janela, ponto, como já conhecemos, que é o title, que nos permite definir o título para uma determinada janela. Aqui iremos dar, como lá vamos ver, iremos meter botão, como desejamos criar um botão, e assim será assim. Depois de definirmos o título da nossa janela, iremos definir o tamanho da nossa janela, que será janela. .geometry, janela.geometry, como sempre dentro de parênteses, iremos passar alguns valores para essa janela. Então eu irei dar, deixa-me ver, irei definir uma largura de 200 pixels e também uma altura de 200 pixels. Depois disso, depois de termos criado a nossa janela, iremos criar um label simplesmente para indicarmos o que estamos a construir. Então esse será label, a classe label, abrir dentro de parênteses será janela. Iremos passar esse label dentro desta janela que acabamos de criar, label, e aqui teremos texto. Texto será igual a primeiro botão, label. Iremos posicionar este label, que será label.grid. Teremos coluna. Iremos passar na posição 0, já será melhor, e o row será igual, mesma coisa, também iremos na posição 0. Aqui acabamos de criar a nossa janela e também um label para poder nos indicar o nosso botão. Depois disso, agora iremos criar o nosso botão, que será bot. Acho que é melhor dar nome de botão, assim podemos saber o que estamos a criar. Botão será igual a bottom, que é a classe que nos permite criar botão em Tkinter. E depois disso, dentro
desta classe podemos passar algumas propriedades, mas como sempre a primeira propriedade que nós devemos passar é a janela, porque é onde que nós queremos posicionar esta janela, que nós queremos que este botão apareça. Então será a janela, vírgula, texto. O texto nos permite definir o nome para essa janela. Então, o nome será, desculpa, iremos dar o nome como clica aqui. Depois de criarmos o botão, teremos que posicionar esse botão num determinado local na janela, que será botão. Ponto. Iremos usar o gerenciador grid, como eu havia dito antes, e será na coluna, será igual na coluna 1. Iremos posicionar na coluna 1, como podemos ver aqui. O label foi posicionado na coluna 0, então se eu posicionar também na coluna 0, um deles irá ficar em cima do outro. Então o mais lógico seria posicionar o botão na coluna 1 para que ela possa estar bem posicionado e também para que possa estar visível. Isso é a coluna 1, row 0. Na coluna 1, row 0. Assim irei salvar. E como sempre no etiqueta, como sabemos, depois de termos criado uma janela, devemos chamar a classe main loop para que a janela possa estar rodando no loop infinito. Então será janela.main loop. Aqui vai e fechamos os parênteses e salvamos. Depois de termos criado a nossa janela, criamos o nosso botão e metemos a nossa janela rodando num loop infinito. Agora iremos rodar o nosso programa para ver se funcionou. Então será, deixamos Python, olá, executar e vamos lá ver qual será o resultado. Aqui podemos ver, temos o nosso resultado, uma janela simples, como sempre, uma largura, ou melhor, um tamanho de 200, e temos aqui o nosso, este aqui é onde está escrito o primeiro botão, o nosso label, e aqui temos o botão que nós acabamos de criar, o que está escrito clica aqui, e praticamente esse botão, eu posso clicar, ele não irá fazer nada, porque não definimos nenhuma ação para ele, como podemos ver aqui. Agora iremos tentar mudar a cor deste botão, que será, para mudarmos a cor do botão, simplesmente iremos usar a classe background, que nos permite mudar o fundo de um botão, que será bg, que é a forma abreviada para se criar, para se trocar a cor, desculpa, que é a classe e a forma abreviada do background. Quando desejamos trocar o fundo, a cor do fundo de um widget de Tkinter, que será então bg, vamos dar um fundo de, deixa-me ver, aqui está o verde, green, verde é muito feio, vamos tentar green, salvamos, depois vamos lá tentar rodar. Aqui temos o nosso resultado. A cor do botão foi trocada para verde, a cor do fundo do botão foi trocada para verde, e também vamos tentar mudar a cor do botão, que será FG igual a talvez já deves ter notado, em quase todos os meus exemplos eu gosto de verde, porque o verde é a minha cor favorita. Então da próxima vez que irei tentar dar uma cor diferente. Temos aqui o FG, que irá nos trocar. O FG que é usado para trocarmos a cor da letra. Pus um branco que é white. Depois disso iremos executar. Temos aqui um botão de cor com fundo verde e a cor branca. Para além dessas propriedades, o botão também tem outras propriedades, como por exemplo a propriedade width. Esta propriedade nos permite alterar o tamanho do nosso botão. Então iremos tentar, vamos ver width, iremos dar o width, que significa a largura. Então iremos tentar alterar a largura do nosso botão, vamos tentar uma largura de 10, salvar e tentar rodar o programa para ver qual será o nosso resultado. Vamos lá ver.
Como podemos ver, o tamanho do nosso... O tamanho, melhor dizer, a largura do nosso botão está um pouquinho mais diferente, está um pouco mais largo. Irei aumentar o número desta largura para podermos ver, para poderem notar melhor a diferença. Então está aqui o tamanho width. Vamos lá ver. Como podemos ver aqui, o width serve para podermos alterar o tamanho do nosso botão. E para além da altura também podemos alterar o comprimento do nosso botão. Para isso nós usamos a classe, a propriedade weight. Deixa-me ver, esqueci como se escreve. Temos aqui a propriedade weight. Vou copiar para facilitar. A propriedade weight que nos permite alterar a altura do nosso botão. Então será weight, deixa-me ver. Vamos lá tentar uns 20, acho que será muito. Vou tentar um 10 então. Ctrl S, salvar. Depois disso iremos rodar o programa. Vamos lá ver o que teremos. Temos aqui um botão. Oh meu Deus, ficou tão grande. Temos aqui um botão com uma largura de 20 e uma altura de quanto? Deixa-me ver. Uma altura de 10. E também podemos passar eventos no botão. Temos aqui um exemplo prático, onde aqui eles criaram uma função que faz o print da seguinte frase: Olá mundo, eu sou angolano. E criaram um botão, passaram esta função dentro deste botão. Então, iremos tentar executar este exemplo para vermos como irá ficar na prática. Então será assim do jeito. Desculpa. Aqui temos a nossa janela criada, então iremos usar simplesmente esse exemplo. Irei apagar somente isto aqui. Deixa-me ver. Não precisamos disso, acho eu. O background também irei apagar. Como sempre, vou seguir aqui o nosso exemplo. Temos aqui toda a parte aqui. Label, primeiro botão, tudo que está aqui, já foi criado. E depois disso teremos que criar simplesmente uma função que faça o print da palavra Olá mundo, eu sou angolano. Então, isto então será assim do jeito: def olá. Def olá porque esta função irá simplesmente imprimir a frase que diz Olá mundo, eu sou angolano. Como sabemos, devemos criar os nomes da função. Devemos dar sempre um nome que condiz com que a função irá fazer. Então, depois disso iremos ter um print. Vamos ter um print olá mundo, vírgula, eu sou angolano. Salvas. No Tkinter tem uma opção que nos permite manipular as propriedades dentro de uma widget. Pode ser tanto label ou mesmo botão. E o nome desta propriedade chama-se configure. Então, iremos passar aqui. Então, o que nós iremos fazer aqui, iremos tentar alterar o texto dentro deste label aqui. Iremos tentar alterar este texto aqui para este aqui. Olá mundo, eu sou angolano. Então, para se fazer essa alteração, essa manipulação, usa-se a opção configure. Então, isto será... Primeiramente, teremos que chamar o nome pode ser label, pode ser botão que nós queremos alterar. Então, isso será... Como nós queremos alterar o label, então iremos passar o nome do label, que será aqui mesmo lá em cima, label. Será configure. Configure, que é a opção que nos permite manipular as propriedades dentro de uma widget. Essa widget pode ser tanto botão ou mesmo label, tanto faz. Então será o widget. Quando escrevemos configure, depois disso metemos dentro de parênteses. Depois daí escrevemos o nome da propriedade que nós desejamos alterar deste label, ou pode ser também botão. Então será configure dentro de parênteses. O que nós queremos alterar aqui é este texto aqui. Uma vez que nós iremos chamar essa função, queremos que este texto aqui, primeiro botão deste label, seja alterado. Então será configure, dentro de parênteses iremos passar a propriedade que nós queremos alterar, será texto, abrir parênteses. O que nós queremos alterar é o texto. Depois disso iremos passar simplesmente o texto que nós queremos. Então isso será olá mundo, viu?
Eu sou angolano. Ctrl salvar. Yeah. Agora já temos aqui o nosso label, temos a nossa função que irá nos permitir alterar sempre esse texto cada vez que nós chamamos essa função. Yeah. Depois daqui, iremos voltar no nosso botão. No Tkinter tem uma propriedade chamada comando. Esta propriedade de comando nos permite chamarmos uma função cada vez que nós clicamos neste botão. Então o nome desta propriedade chama-se command. Assim, escreve-se desse jeito, command, com 2M, command, igual. E depois daqui simplesmente iremos chamar a função que nós desejamos chamar. Então será olá, a função olá, esta função aqui que nós desejamos chamar. Então nós queremos que cada vez que nós clicamos neste botão, esta frase aqui, esta frase, olá mundo, eu sou angolano, seja escrita aqui neste label, e alterando o texto original que estiver lá. Então aqui na propriedade de comando, quando estivermos a chamar a função, não usamos os parênteses da função, simplesmente escrevemos a função e nada mais. Então depois disso iremos salvar, iremos vir aqui no nosso terminal e tentar executar o programa. Então a ideia é o seguinte: cada vez que se nós clicamos nesse botão, esta função olá será chamada e depois disso ele terá que imprimir essa frase, olá mundo, eu sou angolano, e depois disso também terá que alterar a frase deste label aqui, primeiro botão, para esta frase, olá mundo, eu sou angolano. Então para isto será para isso então simplesmente iremos executar o nosso programa e configurar o nosso outro. Vamos lá ver, Python, executar. Podemos ver aqui a nossa configuração inicial, que é, temos aqui o nosso label, primeiro botão, está aqui o nosso primeiro botão, o nome do botão que clica aqui, está aqui, clica aqui. Então, como nós dissemos, essa função que nós criamos, queremos que, assim que clicamos na função, que esta frase aqui, olá mundo, seja escrita assim, eliminando essa primeira frase, primeiro botão, e depois manter essa frase, olá mundo, eu sou angolano. Então, quando clicamos, como podemos ver aqui, a frase foi alterada para remover o primeiro botão e alterou para olá mundo, eu sou angolano. E também, como podemos notar aqui no nosso terminal, a frase olá mundo, eu sou angolano foi imprimida. Está aqui essa frase executada, olá mundo, eu sou angolano, e também está aqui. Este é o modo como passamos eventos, ou melhor dizer, como executamos funções em Tkinter, usando o Tkinter. Por isso é tudo, aprendemos a como criar um botão e também fazer algumas manipulações sobre a propriedade deste botão, e também aprendemos a como chamamos uma função dentro de um botão. Por hoje irei ficar aqui e na próxima videoaula iremos falar sobre gerenciamento de geometria do Tkinter. Então, por hoje eu fico aqui, como sempre. Sou João Futimonda, esse é o canal Programador Angolano. Peço que se inscreva no canal e que dê um like no vídeo e também que possas partilhar esse vídeo em suas redes sociais. E também irei deixar o link desta matéria aqui na descrição do vídeo. Vai simplesmente lá, clica. E qualquer dúvida que você tiver, comenta, e que irei chegar que nem um super-homem para poder te ajudar.